Bom, então nós vamos ir para a aula de número 6, que é a de gerenciamento de projeto. Essa aula aqui já foi dada em sala de aula, mas nós vamos estar gravando ela agora aqui. Beleza? Então, gerenciamento de projeto. Nós vamos estar usando como referência bibliográfica o livro do Idomar, que é uma introdução ao projeto de produtos, e essa é a aula de número 6. Então, gerenciamento de projeto. Então, antes de iniciar a utilização de uma metodologia de projeto para desenvolvimento de produto, a gente tem que fazer o planejamento das atividades, tá? E isso está inserido dentro disso os custos, benefícios, investimentos que a gente vai fazer. Portanto, a primeira atividade para um gerenciamento de projeto é definir os objetivos. Tá? Esses objetivos geralmente são divididos em dois. Aqui, tá? Por exemplo, o objetivo geral, que vai identificar o produto que a gente vai desenvolver e apontar para o resultado desejado, tá? Que é chegar no final do projeto. E o objetivo específico. O objetivo específico vai identificar prazo, qualidade, custos, por exemplo, tá? E eles vão abranger tanto o planejamento de investimentos quanto o retorno esperado. O estabelecimento dos objetivos também vai visar determinar aonde a empresa quer chegar com o projeto que ela está desenvolvendo. Então, você vai chegar em certos alvos para verificar se o projeto teve sucesso. Esses alvos geralmente são mensuráveis. Tudo é medido, tudo é controlado. Em relação ao escopo do projeto, ele vai identificar o conteúdo do projeto, ou seja, quais assuntos vão ser trabalhados. Ele vai tratar também de uma abrangência do projeto, que vai especificar as dimensões, os assuntos que vão ser tratados, ok? Você tem também as restrições, que são limitações do seu projeto. Elas precisam ser superadas e contornadas para o desenvolvimento do próprio projeto. Essas restrições ou limitações né, podem ser de ordem de natureza ambiental. Por exemplo, eu tenho transporte ou distribuição de um certo produto, só que naquela época houve uma nevasca muito forte na região e eu não pude chegar com, por exemplo, os caminhões para distribuir o produto naquela área. Então isso é um projeto, é uma parte de limitação, uma restrição de projeto. Eu posso ter uma restrição tecnológica, econômica, financeira, social, e no caso do Brasil, né, restrição política é o que não falta, né? Então, exemplo. Aqui temos um exemplo de objetivo, escopos e restrições. Então, objetivo geral desse projeto: desenvolver uma lavadora de louças. Objetivo específico: a lavadora deve ser desenvolvida em 6 meses. A produção deve ser iniciada em 1 ano. Os custos de desenvolvimento não devem exceder 300 mil. A economia propiciada deve ser 20% do consumo de água. Qual é o escopo? A lavadora é de uso residencial. A utilização industrial será descartada, né? E a restrição? O preço final do produto tem que ser acessível a famílias com renda até 5 salários mínimos. Então, isso é um exemplo de gerenciamento de projeto. A gente tem definição de recursos também, né? Nós vamos usar recursos para desenvolver o nosso projeto. Então, após a definição dos objetivos, do escopo e das restrições do projeto, a gente vai definir os recursos. Então, os recursos podem ser tempo, capital, ambiente, pessoal, materiais, ferramentas e equipamentos. Então, esses aqui são
os recursos utilizados na etapa do gerenciamento de projetos. A gente tem aqui uma tabela que vai mostrar uma listagem dos recursos necessários ao projeto. Então, nós temos aqui os recursos disponíveis. Então, eu tenho para esse tipo de recurso, né, R$100 mil de capital. E eu tenho como ambiente 5 salas individuais e 3 baias. Eu tenho como mão de obra 5 projetistas, 3 desenhistas e 1 especialista. E o tempo eu tenho 6 meses. E outras informações adicionais, né, eu tenho 8 computadores e 7 softwares CAD. Então isso aqui é uma listagem de recursos necessária ao projeto. Eu posso e devo fazer isso, né, quando eu quero organizar os recursos que eu vou possuir, né, na minha empresa, para o desenvolvimento do meu projeto. Eu posso, por exemplo, desenvolver um tipo de um cronograma de atividades de projeto. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, os meus tipos de projeto. Então eu divido o meu projeto em categorias. Então a parte do projeto informacional, o conceitual, o preliminar e o detalhado. Aí o que eu faço? Eu divido isso em tempo. Então no mês 1, por exemplo, o projeto informacional ele vai durar 20 dias. Então eu coloco isso aqui, ó, 20 dias. Já o conceitual vai levar 40 dias. E o preliminar vai levar 45 dias. O detalhado, 45 dias também. Então eu vou colocando no meu cronograma o tempo disponibilizado aí para a execução de cada tarefa aqui das atividades dos meus projetos. Uma ferramenta que ajuda, né, na programação e no controle do projeto é o diagrama do método do caminho crítico, também chamado como CPM. Ele vai facilitar a compreensão dos relacionamentos entre várias etapas do projeto, através de um esquema que representa o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, o evento número 1. Então, do evento número 1 para o evento número 2, que está acontecendo, eu estou gerenciando o meu projeto que está acontecendo no tempo aqui, ó. Então, vamos supor que ele está demorando 6 meses para ocorrer. No primeiro mês, que seria o evento número 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, eu vou realizar uma atividade, por exemplo, de 1 para 2, atividade A. Então, ó, de 1 para 2 eu realizei a atividade A. Quanto tempo eu demorei para essa atividade? Por exemplo, eu posso ter demorado 2 meses. Qual que seria a primeira data do evento? Aqui, 0. E a segunda data? 2 meses depois. Qual que é a última data do evento? Então aqui eu posso pôr a data, ó. Certo? Então isso aqui é um diagrama do método do caminho crítico. Então ele vai fornecer para a gente quanto tempo eu vou levar para realizar um projeto. Então aqui, por exemplo, ó, 2 meses. Aí quando eu fui para a etapa C, levei mais 3 meses. Aqui eu levei mais 1 mês. No todo, ó, foram 6 meses de projeto aqui, ó, nesse caminho. Já nesse outro, eu teria 2, 5, 7, 9. Aqui eu levaria 9 meses para terminar o projeto se eu fosse por esse caminho. Então ele vai fornecer para mim qual que é o melhor caminho no desenvolvimento do meu projeto. Essa é a ideia dessa ferramenta PERT ou COM, né, ou CPM. Eu posso utilizar, ao invés desse esquema aqui que a gente mostrou, esse esquema aqui, ó. Tá? É uma caixa que ela vai ter, por exemplo, ó, primeira data de início, a duração, então vai levar 3 meses. E a primeira data do término, dia 18, por exemplo. Essa aqui é o item número 1, né? Aqui a última data para início, aqui uma folga e aqui uma última data para término. Aí os projetos vão acontecendo, tá vendo? Ó? Esse aqui é o caminho que o projeto tomou, daqui para lá. Eu posso ter também uma outra confecção aí, né? Então eu vou ter aqui a etapa A, aqui o tempo de execução,
Aqui é a primeira data de término, aqui é a data de início. E aí, eu vou ter aqui, por exemplo, essa é a folga para o término do projeto. E aqui o tempo final do projeto, 44. E aqui em semanas, né? Então, esse método, o PERT CPM aqui, tá, pessoal? É o método do caminho crítico. Método do caminho crítico. A gente é possível encontrar o estudo do planejamento do projeto, tá? E entender qual caminho é melhor para eu tomar a minha decisão. Esse método, tá? Segundo esses dois autores aqui, ele se baseia na análise do caminho mais curto para a realização de tarefas no processo produtivo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem da etapa 1 para 2, a gente tem uma atividade que a gente realizou que levou um certo tempo. Certo? Então vamos para um exemplo aí que vai ficar melhor para entender. Então nós vamos precisar determinar a duração mínima do projeto e as atividades que constituem o caminho crítico. Então para isso nós vamos usar uma tabela de atividades. Então aqui ó, nessa coluna de atividades, né, eu vou ter A, B, C, D, J, etc. Até aqui embaixo. As atividades que aconteceram antes da atividade A. A atividade A aconteceu antes da B. A atividade D aconteceu antes da E. Onde tiver tracinhos, não tem atividade anterior que aconteceu. E para acontecer a atividade A, você tem as durações, né? Ó, 3 dias, 5 dias, 12 dias e assim por diante. Então a gente vai determinar a duração mínima do projeto e o caminho crítico. A duração mínima do projeto é determinada pelo caminho que possui a soma maior de dias. A soma maior de dias. Okay? Isso aqui é importante anotar. Então, a duração mínima do projeto é determinada pelo caminho que possui a soma maior de dias. O caminho crítico é composto pelas atividades que não poderão ser atrasadas. Okay? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o início, que é dado por esse nó, nós vamos chamar isso aqui de nó número 1. Então eu iniciei meu projeto e do início até uma etapa 2, eu vou realizar a atividade A. A atividade A, ela durou 3 dias, tá bom? Aí o que eu percebo? Eu percebi que na atividade D, não tem nenhum precedente. Ou seja, nada aconteceu em relação a uma outra atividade antes da atividade D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui uma nova atividade, com essa seta aqui, né? Que é a atividade D. Porque antes da atividade D não tem nenhuma outra atividade. Essa atividade, ela dura 4 dias. Então, aqui embaixo, ó, eu vou colocar 4 dias. Essa atividade, ela tem que estar ligada a um outro nó. Então, do nó número 1, eu vou ter que ligar com a atividade D a um outro nó. Esse nó, por exemplo, eu posso chamar de nó número 3. Daí, eu vou pegar agora a atividade B. A atividade B, antes dela, aconteceu a atividade A. Então, a atividade B, que é essa seta aqui, ó, antes dela aconteceu que atividade A. Beleza? E quantos dias durou essa atividade B? 5 dias. Só que do nó número 2 vai ter que ter um nó posterior a B, porque as atividades estão entre os nós. Então, que nó é esse? Como o 3 já foi, eu vou dar um nome de nó número 4. Daí eu vou pegar agora o número atividades F. Atividade F, antes dela, tem a atividade D de dado. Então F está aqui. A atividade antes dela é o D. Quantos dias ela demorou para acontecer? 5. Então coloquei 5 aqui. E o nó é o número 5, porque veio o 4 antes dele.
Próxima atividade. Atividade E, antes dele vem o D. Então, o E, antes dele vem o D. Ele vai ter que partir do 3, ó. Beleza? Quantos dias? 2. E aí ele vai chegar no nó número 6. O próximo. Eu vou pegar agora a atividade G. A atividade G, antes dela, tem a F. Então, está aqui a G. A F está antes dela. Quantos dias ele tem? 7. 7 dias. Beleza? E ele vai fechar no nó número 6. Agora, atividade, por exemplo, atividade C aqui, né? Atividade C, antes dela, não tem nada. Ele vai ter que partir do 1 mesmo, ó. Quantos dias ele tem? 12 dias. Ele vai fechar no nó número 7. Atividade H tem duas atividades antes, que é o E e o G. Então, a atividade H vai partir daqui, ó, do 6, e vai fechar no 7. E a atividade I tem a B antes dela, né? Então, tá vendo a B aqui, ó? Então, ela vai fechar com 11 dias e fecha no 7. Então, esse aqui... faltou mais um termo. E a atividade J, né? Antes dela tem a C, a H e a I, com 3 dias. E aí eu fecho com, com o nó número 8. Portanto, agora a gente vai somar os dias da rede. Tá? Somar os dias da rede. Então vamos pegar primeiro o caminho 1, 2, 3, 4, 7 e 8. Somando esses dias, né, nós vamos ter 22 dias. O caminho 1, 7 e 8 agora, esse caminho aqui. Eles vão ter 15 dias. E somando esse caminho aqui, 1, 3, 6, 7, 8, 17 dias. E o último caminho, em vermelho, 1, 3, 5, 6, 7 e 8, 27 dias. Então, dos dias que a gente viu até aqui, ó, o maior número possível é de 27 dias. Portanto, a duração mínima do projeto que a gente vai ter é pegar a maior soma aqui, ó. Tá? Porque lá no comecinho, ó, a gente falou que a duração mínima do projeto é determinada pelo caminho que possuir a soma maior de dias. A soma maior de dias é dada por 27. Então, esse aqui, o caminho 1, 3, 5, 6, 7 e 8, é o caminho crítico do meu projeto. Beleza? Então, as atividades que estão nesse caminho, que são a D, a F, a G, a H e a J, não poderão ser atrasadas. Ok, pessoal? Beleza. Então, esse aqui era o método PERT-CPM. Agora, ainda falando da parte de gerenciamento de projetos, né? A gente tem a parte de comunicação. Tá? A parte de comunicação. O objetivo da comunicação no gerenciamento de projetos é informar o estado do projeto. Ou se as decisões que são tomadas, informar essas decisões aos membros da equipe, certo? Beleza? Ou se as informações são pertinentes. E tudo isso é informado aí aos membros da alta administração. Como que a comunicação pode ocorrer numa empresa? Então, por exemplo, memorandos, e-mails, avisos, né, ou informes em reuniões. Tá? A falta de comunicação, pessoal, ela é uma causa grave, né, de gerenciamento de projetos. Então, ela não pode acontecer. O controle e avaliação das atividades, né? Então, em um projeto, sempre é necessário realizar o controle e avaliação das atividades. Verificar se o projeto está sendo realizado dentro dos parâmetros que foram esperados, né? Os requisitos, né? Isso é verificado através da utilização de recursos, principalmente custos ou
qualidade de resultados e também o tempo. Beleza? Para isso a gente faz uma comparação entre todos esses recursos e a sua gestão. Se você percebe que há uma diferença entre o planejado e o utilizado, então você tem que intervir aí, certo? Nesse processo do projeto e corrigir essas causas de diferença. Se for muito grave, tá? Antes de intervir, você tem que ter certeza das reais causas do problema, beleza? Além de avaliar se os envolvidos foram, por exemplo, os culpados aí por essa falta de planejamento, né? Uma ação que se faz necessária para esse tipo de controle que a gente está falando são as auditorias das atividades de uma empresa, tá? Então, quando você termina o projeto, por exemplo, informacional, você pode auditar a documentação que está relacionada, né, ao projeto informacional. Então, você pode verificar com essa auditoria se as necessidades e desejos do consumidor foram levados corretamente, a ideia do produto está descrita com precisão, se a lista de requisitos retrata os desejos e necessidades do consumidor e se os requisitos foram corretamente traduzidos em especificações de projeto. Então, a auditoria ela faz um exame formal das atividades executadas com seus resultados, né? Incluindo seleção de materiais, de componentes, configurações e outros. E verifica se os objetivos do seu projeto, por exemplo, estão sendo cumpridos. E ainda se tem problemas potenciais, tá? Se for detectado algum tipo de problema, ele vai ser documentado juntamente com as ações que vão corrigir o problema. Então, é aconselhável que haja participação das pessoas e todos os departamentos da empresa que você trabalha, né, no processo de auditoria. Tá? É importante que, na auditoria, a tarefa não vai ser auditada pela mesma pessoa que a executa. Então, esse resultado, ele causaria vícios, né, ou comprometeria a auditoria em si. Então, o auditor ele vai avaliar. O que ele vai avaliar, né? Então, a adequação das atividades do projeto em relação ao cumprimento dos objetivos que foram traçados lá no começo, a utilização dos recursos e o emprego do método e levantamento e utilização da coleta de dados. Na auditoria também você vai avaliar a programação das atividades, tá? Se ela está sendo cumprida, se a comunicação está sendo utilizada corretamente. E no final de tudo isso, da auditoria, você tem um relatório final. Então esse relatório final vai armazenar informações e dados, né, ao longo do desenvolvimento do projeto. E inclui relatórios de auditorias. O relatório final, portanto, vai incluir uma documentação de projeto que possibilita a fabricação, montagem, distribuição e uso do produto, além de informações sobre o gerenciamento de projeto. Beleza? Esses relatórios geralmente seguem uma norma técnica, né, pessoal? Que é a BNT de 2011 aí. Ok? Bom, de exercícios, né, isso aqui eu já passei em sala de aula. Então, essa parte a gente não precisa acrescentar aqui. Beleza? Então, essa era a aula de número 6, a gente finaliza por aqui.